Ronaldo, porque acho que você foi citado aqui várias questões justamente ambientais e percebidas na cidade, que eu acho que o ciclista percebe também de um lugar bastante arriscado, né? Uma provocação para o Renato, uma curiosidade em relação ao processo da execução e implementação da lei. Olha que interessante. Faz quanto tempo nós não falamos em planejar cidades? Nós estamos partindo do princípio que agora a lei que está aqui vai solucionar problemas que nós estamos percebendo agora, né? Mas planejamento não se faz mais. A cidade é tão dinâmica, ela vai literalmente corroendo o dia a dia, aquela gestão de emergência que o gestor tem, seja o governador, seja o prefeito, seja não importa qual seja o cargo de gestão que ele tem, ele está sempre correndo atrás do prejuízo. Então ele está sempre solucionando problemas emergenciais. Então ele não planeja. Uma curiosidade que nós temos para fazer com que essas coisas aconteçam como talvez seja o ideal, é justamente ter diagnósticos. Quantas dessas pessoas usam transporte público? Quantas são essas pessoas que deslocam do ponto A para o ponto B? Qual é o tipo de necessidade de deslocamento que ele tem por unidade de tempo, por período de 12, 24 horas? Nós não temos isso. Então, como não temos diagnóstico, não sabemos o que fazer. Então, é por isso que nós estamos sempre correndo, literalmente, atrás da própria causa. Nós temos um problema, criamos uma solução que é um plano, uma nova lei, um novo procedimento, um novo comportamento, uma nova forma de punição, e vamos sempre ficar correndo atrás. Eu participo de um trabalho de muito tempo, que é a história de criar, fomentar as agendas 21 locais, que do ponto de vista particular de muito tempo de trabalho, são grandes ferramentas de diagnóstico, não necessariamente ambientais, e que permitem dar um norte para aquilo que era naquele tempo que estavam trabalhando, cidades sendo incipientes. Eu imagino, quando a gente trabalhou fazendo o que foi a Agenda 21 de Altamira, no Pará, e eu estou falando disso 98 para 99, tá? E o que se tornou a cidade de Altamira, no Pará hoje, com a Belo Monte lá na testa da cidade, tá? Em que nós não tínhamos, na época, nada de planejamento, tá? Mas surgiu um dinheirinho lá do PPG-7, da Rio 92, e era focado em fazer editais para financiar municípios que queriam fazer algo de planejamento. O máximo que conseguiu-se fazer com o projeto desse município de 270 milhões foi criar, que era especificamente a demanda que foi apresentada, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Altamira. E naquele tempo, nós falamos já em 2004, levou um tempão até que isso desse certo. Aí hoje eu fui visitar Altamira um tempinho atrás. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi feita, está funcionando, as pessoas estão contratadas por concurso, a diretoria de licenciamento está lá apoiando os impactos da Belo Monte. Então, para ver que naquele tempo, lá atrás, quando foi planejado com a Agenda 21 local de Altamira, a necessidade de fazer um órgão de gerenciamento e licenciamento ambiental, no futuro funcionou. Então, o que não falta necessariamente é planejar as cidades. As cidades são tão dinâmicas que não nos permitem mais que a gente pare e fique o tempo inteiro fazendo retrabalho, né? E nós podemos fazer isso muitas vezes usando a expectativa de aprendizado de outras cidades. O que nós estamos vivendo na nossa cidade hoje, que a gente tanto gosta, que faz a gente estar aqui nesse dia de noite, não estar em casa com sua família, sai do trabalho e vem para cá. O que nós queremos? Algo de melhor para ela. Então, com certeza, nós temos que interferir nos processos, temos que agir. E esse agir é um pouco estar aqui num debate desse, assim, até a gente pensa em que nível de qualificação nós temos para tentar nortear as pessoas que estão nos ouvindo. Eu questiono isso cada dia, nós reunimos dessa maneira. Porque muitas vezes o aprendizado está do lado de lá, tá certo? As pessoas que mais sofrem, que mais usufruem daquele mau estado de saúde dado pelo serviço de mobilidade ou qualquer tipo de serviço público que ela está necessitada, ela não está nesses embates aqui. Ela não senta nessas cadeiras, ela não tem acesso a essas discussões. Então nós somos que meio delegados por obrigação a trabalhar por elas, mesmo que nós não tenhamos, às vezes, a concepção disso. Então, o planejamento ele foi deixado também para trás, e nós temos sempre que fazer planos, leis e legislações para fazer um pouquinho com que as coisas aconteçam. Mas na visão daquilo que é a cidade estrangulada, chegando no seu nível mais alto de impossibilidade de deslocamento, vejo sim a alternativa não motorizada, e com certeza o deslocamento a pé é o mais antigo, mais nobre, tá? E mais usada a forma de deslocamento, né? Não é uma qualquer, é simplesmente a mais antiga e mais vibrante forma de deslocamento. Mas entra uma coisa interessante associada ao uso da cidade. Quando se fala em planejamento, que
inexistente. E se fala em compartilhamento, a gente questiona a história hoje. O que compartilhar? Compartilhar com o quê? Né? Se eu estou absolutamente estrangulado no trânsito, eu vou compartilhar com a fumaça do ônibus do lado, rosnando, né? No meu cangote. Vou compartilhar a cidade com o contexto de um mau transporte. Vou ficar lá encalacrado. O Marcelo Donato sempre cita isso, que ele foi na viagem de trem, de ônibus, de Valparaíso para cá, e conta lá, que ficou apertado, não conseguia se mexer, e se soltasse as mãos, ainda assim estava tudo bem. Não ia cair. Então, de qualquer maneira, como resolve essas coisas em relação ao contexto da cidade que nós queremos, da cidade que temos? E aí, com certeza, o não motorizado, bicicleta é uma das grandes soluções. E aí, no contexto mais recente, eu faço uma provocação. Todo o nosso povo que está nessa sala aqui, quem de nós está apto a fazer algum tipo de comportamento que enseje a alteração do que nós temos hoje? Sabe? Estar nas discussões é uma coisa, mudar comportamento é difícil. Sabe? Mudar comportamento pressupõe muita campanha de educação, muita vontade e muita interação e abnegação para fazer. Com certeza absoluta, Ronaldo. Acho que na hora que você chama, né, a atenção para a necessidade de um planejamento que integre, né, e a gente tinha acabado de ouvir o Renato falando, né, algumas questões que demonstram que não tem essa integração do ponto de vista das políticas, né, principalmente quando a gente está pensando em uma questão que não é só mobilidade, mas é a sustentabilidade, a qualidade de vida nas cidades, né, o quanto a urgência de uma articulação entre as políticas nacionais se faz, né? Então, eu queria passar para o João um pouco com essa instigação mesmo, né? Assim, do ponto de vista do Ministério da Cidade. Porque o Ministério da Cidade justamente foi pensado na sua origem como um ministério que integrasse as diversas políticas, né? Programas urbanos está ali, mas aí você tem habitação, mobilidade, né? E a visão hoje de que a própria lei, para ela se constituir, né, ela delega, né, ela impõe a constituição dos planos, né, locais, mas com esses desafios, né? Porque se eu no plano local não tiver a nível, assim, qual é o meu espelho nacional, né? Quer dizer, como é que eu vou agir localmente sem que o meu espelho, que seriam as políticas macro do governo, me orientem nessa direção, né? Então, porque aí ultrapassa até os limites do próprio Ministério das Cidades. A gente está falando justamente do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Indústria e do Comércio, quer dizer, como que o governo federal hoje dá respostas, né, à necessidade real da articulação das políticas federais, se quisermos mesmo ter planos locais de mobilidade que ultrapassem os problemas que a gente vive hoje. Tem pergunta que fica difícil a resposta, né? Mas eu queria pegar um pouco de cada uma das questões aqui colocadas anteriormente, no primeiro bloco ainda. Tá? Professora, quando a senhora coloca que chega em Paris, está acontecendo isso, aquilo, outro, é importante lembrar que o cidadão parisiense só paga no máximo 50% do custo da tarifa. Certo? Quer dizer, eu tenho um impacto social, né, na maioria das cidades europeias, onde o custo do transporte em si não sai diretamente do bolso do usuário, direto. Tá? A lei está trazendo uma coisa importante, além do processo democrático de discussão, além do controle social, que é a possibilidade de você ter uma dissociação de que custo tem que ser igual à tarifa. Olha, eu estou muito mais preocupado em como fazer com que a mobilidade urbana entre na agenda política das cidades. A mobilidade urbana fazendo parte da agenda política, ela possa se constituir em política pública. A política pública, ela ser implementada, ela requer o que o Ronaldo está dizendo. Eu tenho que ter, né, a pactuação, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter um conjunto de elementos que me permita, né, não vou dizer resolver, mas minorar os problemas hoje, mas olhar para o futuro, que é o que o Moreto colocou. Quer dizer, que cidade eu quero? Quer dizer, que Brasília agora completou 50 anos, foi isso há pouco tempo. Bem, daqui a 20 anos, o que vai ser Brasília? Então, quer dizer, esse processo de discussão está muito mais para
para aspectos políticos, né, do ponto de vista de formação de política pública e de aspectos, né, de sociologia, do que propriamente de engenharia. Certo? Mas eu quero trazer a lembrança de vocês, né, dos presentes, que não vai ser por um passe de mágica que o plano, uma vez feito, vai resolver os problemas da cidade. Agora ele vai estar muito mais longe de resolver se ele não tiver cumprido esse roteiro desse processo de planejamento. Trazendo um pouco para a discussão ambiental. A opção, o Boretti já deu exemplo de questão elétrica, mas, por exemplo, eu tenho a autonomia do veículo. Quer dizer, eu tenho hoje o problema sério de veículos elétricos, puramente elétricos, é a durabilidade da bateria, é a questão da autonomia, são equacionamentos que precisam ter. E eu acho o seguinte, que a gente precisa discutir diferentes e múltiplas fontes energéticas. O Brasil é um país agraciado por Deus. Eu tenho uma multiplicidade de elementos, né, de opções energéticas para utilizar no Brasil. Vou dar um pequeno exemplo. Nós fizemos, o Boreto não falou, mas casualmente, né, Boreto? Eu estou coordenando o plano setorial de mitigação e o Boreto, pelo IEMA, está trabalhando conosco na assessoria técnica. O que é que nós deixamos muito claro em relação ao plano de mitigação? Que as ações decorrentes dos investimentos federais em mobilidade urbana vão proporcionar um co-benefício de redução de gás de efeito estufa e também de poluente local. Então, eu não posso imaginar que o governo federal vai gastar 30 bilhões de dólares, né, é o que está anunciado pelos investimentos, juntamente com as contrapartidas dos estados e dos municípios, achando que vai resolver abater X milhão de toneladas. O que se busca com os investimentos federais em mobilidade urbana é fazer com que todos esses problemas nas cidades sejam começados a serem atacados. Na realidade, eu estou trazendo um investimento e está proporcionando uma pauta de discussão política. Não é à toa que, na maioria das discussões eleitorais que está acontecendo pelo país, o tema de mobilidade surge como um tema importante da discussão. Eu tenho uma esperança de que não seja somente um ato de campanha. Certo? Brasília não está passando por esse processo, mas eu venho acompanhando na imprensa, né, relatos de candidatos, né, discutindo, ou pelo menos querendo discutir uma coisa que talvez nem saiba o que é a mobilidade urbana. Está discutindo ainda com foco apenas em transporte público. Então eu acho que nós estamos numa janela de oportunidade muito importante, que é a coincidência, né, de você ter eventos como a Copa, por exemplo, né, que gerou o primeiro investimento em mobilidade urbana, claro que com o objetivo específico de ter, né, um legado para a cidade, mas o foco da Copa é o evento em si, mas claro que a cidade vai se apropriar dos resultados disso. No Rio de Janeiro, uma coisa em especial, porque também vai ter a própria Olimpíada em 2016, mas isso proporcionou uma discussão pública de que esse tema é um tema importante. Juntamente com isso vem a lei, em janeiro. Foi muito feliz a presidenta Dilma em ter sancionado a lei em janeiro, entrando em vigor em abril, e uma campanha eleitoral agora no segundo semestre. Por quê? Porque fazia tempo e ninguém discutia, né, uma política pública, como deve ser mobilidade urbana, como uma política pública, com a importância que ela tem para as cidades. E eu vou resgatar um pouco, não sei quantos arquitetos eu tenho aqui, tem alguém aí da arquitetura aqui? Uma professora, um rapaz ali atrás, arquiteto. Eu vou falar uma coisa extremamente antiguíssima, né, do século passado. Mas em 1930, né, alguns urbanistas se reuniram lá na cidade de Atenas, né, e constituíram o que ficou no meio técnico conhecido como a Carta de Atenas. Né? A Carta de Atenas dizia uma coisa muito simples, né, simplista, sem considerar a complexidade que são as cidades hoje. Mas ela dizia o seguinte, que a cidade, né, para ela ser habitável, ser humana, ser, né, na escala do cidadão, ela tinha que oferecer basicamente 4 funções urbanas. Ela tinha que oferecer as opções de trabalho, as opções de moradia, lazer, porque ninguém é de ferro, e tinha que oferecer uma 4ª função urbana, que era a circulação, que é justamente o que me possibilita ir ao trabalho, ir à minha casa e ter lazer. Em 2003, né,
uma nova geração de urbanistas se reuniu novamente em Atenas e elaborou a nova Carta de Atenas, onde fez uma releitura dessa carta de 1930. E aquele tópico correspondente à circulação, se traduziu para os dias de hoje, não ainda com a expressão mobilidade urbana, que ela é recente, inclusive na Europa, mas sim com a necessidade das cidades possuírem redes de transportes integradas com intermodalidade e com a permeabilidade de atendimento a essas funções urbanas. Ora, se eu traduzir o que nós estamos discutindo nessa roda de conversa, é esse conceito de circulação, esse conceito de redes de transportes interligados, é o que hoje nós estamos denominando de mobilidade urbana. Agora, se eu também, usando um pouco do advogado, olhar para o artigo 6º da Constituição Federal, eu vou olhar que o lazer e o trabalho já foram reconhecidos como direitos sociais na Constituição em 88. Moradia passou a ser direito social em 2010. Eu tenho um quarto ainda não reconhecido como direito social, que é a mobilidade urbana. Então, eu redigi um pequeno ensaio acadêmico, fazendo exatamente essa discussão da necessidade de que a mobilidade urbana seja reconhecida no Brasil como um direito social. Porque, de forma equivocada, se diz que o direito de ir e vir é o direito de mobilidade urbana. O direito de ir e vir é o direito civil. Você não ser preso sem um mandado judicial. O fato de não ter renda e dinheiro para tomar um ônibus não está me colocando obstáculo no direito de ir e vir. Eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de qualquer outra forma de deslocamento. Então, quer dizer, essa construção política de um direito, que muitas vezes as pessoas colocam direito à mobilidade urbana, isso ainda não é um direito. Não é um direito ainda, certo? Ter ônibus elétricos, porque vai ter uma conta para ser apresentada, senão vai para o bolso do usuário. E aí era a preocupação que nós sempre tivemos na questão do plano setorial, é a seguinte questão: se eu fizer um perfil de renda de quem anda em transporte público, esse cidadão ganha de 0 a 3 salários mínimos. E aí eu vou usar ônibus elétricos, com energia elétrica, ou vou usar etanol, um ônibus que aumenta 60% do custo variável. O ônibus é mais caro, mas é pouco, é só 20%. Se eu for usar ônibus híbrido, elétrico, diesel, vai para 50%, em torno de 50% aumento de custo. Isso, no modelo que nós temos de financiamento de tarifa, vai para o bolso do cidadão. Esse cidadão ganha de 0 a 3 salários mínimos. Então, as opções de sociedade, por isso que eu volto ao ponto inicial da conversa, que é a pactuação. Nós temos que encontrar um mecanismo de financiamento pela coletividade de que esse direito à mobilidade urbana efetivamente seja um direito usufruído por todos, para que o cidadão que usa paletó e o cidadão que vai canteiro de obra possa se utilizar do mesmo sistema de transporte, que a diferença de renda não seja um elemento de segregação, como foi colocado aqui no início da primeira colocação. Pode pedir a parte? Como é que... Só para completar uma fala dele? Acho que pode. Olha como a lógica é perversa. De repente você direciona esforços ambientais para o transporte público, que vão encarecer o transporte público, excluir pessoas, diminuir a atratividade do transporte público, com discurso ambiental. Então nós vamos dar um sinal exatamente o contrário daquilo que nós queremos, que é aumentar a participação do transporte público não motorizado no conjunto de deslocamento da população. Então por isso que é importante, acho que é isso que ele traz, como é que você trabalha essas questões, tendo claro quem é que vai pagar a conta, inclusive. E você tem que eliminar a barreira de gerar exclusão social, uma medida como essa que é de política energética, na sua plana. Então, eu sei que eu já estou usando muita palavra, mas eu vou fechar o raciocínio fazendo a ligação com o plano setorial de mitigação que surgiu como curiosidade aqui, necessidade de conhecimento, embora tenha sido feita uma consulta pública agora durante um mês, o plano foi colocado na internet, realizando algumas conferências presenciais em algumas cidades do Brasil, não em todas, só foi em 5 cidades, foi uma caráter regional, mas o fato é que o entendimento do governo federal, principalmente nós, Ministério das Cidades, que colocamos isso como ponto focal, dizer para os outros ministérios afeitos ao tema, principalmente do MMA, que para nós, Ministério das Cidades,
a questão ambiental entra como um co-benefício. O foco dos investimentos é a melhoria das condições de deslocamento, de acessibilidade e da mobilidade da população. Bem, eu tenho dois desafios que têm que ser construídos no Brasil dentro da discussão de mobilidade urbana e dentro da discussão de mudança de clima, que é a possibilidade que o Boreto já citou, que é a mudança de matriz modal, ou seja, fazer com que eu tenha um aumento na participação de viagens por modos de transportes, tanto públicos como não motorizados, claro que dentro da razoabilidade. Eu não vou imputar o cidadão fazer um deslocamento imenso, seja de bicicleta ou seja a pé, né, porque não tem uma opção de uma equação econômica para ter um transporte adequado. A outra questão é, na hora que eu retirar o indivíduo, né, que está andando no carro a etanol ou mesmo no elétrico e jogar esse cidadão para dentro do transporte público, certo? Eu posso muito bem, tá, se esse transporte público não for equacionado a sua matriz energética, eu posso estar gerando elemento de poluição de gás local e gás de efeito estufa. Então é imprescindível que se discuta no conjunto da sociedade que esse movimento tem que ser sincronizado e simultâneo à discussão de mudança de matriz modal e mudança de matriz energética do transporte público. E essa discussão está posta no plano setorial. Eu não tenho a resposta, mas ainda não tendo a resposta, porque nós estamos trazendo um fato novo que necessita uma ação de governança interministerial do governo federal. Isso está posto, a Casa Civil tem consciência dessa necessidade, mas eu preciso construir uma agenda de governança com o MME, porque a política de combustível está lá no Ministério de Minas e Energia, com a Petrobras. Eu preciso discutir com o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, porque eu preciso dar uma sinalização clara para a indústria automobilística que, no caso do transporte público, eu vou ter um determinado tipo de foco. Inovação tecnológica, discutir com o MCTI, eu discutir com o Ministério da Saúde os ganhos que eu vou ter ambientais do ponto de vista de saúde pública. Quer dizer, tem ações que extrapolam a governança do Ministério das Cidades. Agora, o importante é que nós, na elaboração do plano, pontuamos isso, para que essa agenda seja construída. Agora, vocês têm que lembrar uma coisa também. A legislação que trata da Política Nacional de Mudança do Clima está colocando uma previsão, uma estimativa, uma meta proposta de redução por um ponto discreto em 2020. Só que a cada 2 anos ela vai ser revista essa meta. Né? Então, quer dizer, eu já pedi ao Guareto para acionar lá o nosso analista de informação, lá, o Davi, do IEMA, para que nos diga, embora isso esteja calculado, mas não está exposto, pelas premissas que nós assumimos no plano setorial, em função das obras que vão ser feitas aqui, do ponto de vista do PAC, das obras que o governo federal vem apoiando, quanto já representa, o que vai representar, uma vez construídas essas infraestruturas, de viagens substituídas por automóvel. Né? Então é essa a reflexão que nós, sociedade, temos que fazer. E não é só essa mudança, não. Tem que discutir, sim, eu volto à premissa inicial que eu coloquei, que é necessário que nós discutamos as opções políticas, a necessidade da agenda de mobilidade urbana e como é que eu vou efetivamente proporcionar que essa mobilidade seja para todos. Né? O bom é que o ônibus, né, o autobus, né, o ônibus, era um transporte para todos, né? Quando foi na sua origem lá atrás. Vamos precisar voltar às origens e dizer que a mobilidade tem que ser para todos, e não, né, para alguns agraciados por Deus que têm uma renda e possam usar qualquer transporte público, inclusive carro. Obrigada, João. E passando aqui para a professora Maria Rosa, no Distrito Federal, como é que essa articulação está acontecendo dentro da política de mobilidade urbana, de transporte, com mudanças climáticas? Como estamos? A questão energética e a questão do transporte, ela é das instâncias de correlação de força muito forte no país e no mundo, na verdade. Onde tem sociedades com uma cidadania mais articulada, mais estruturada historicamente, né, o exemplo da França, da Alemanha, própria Inglaterra, tem avançado muito mais essa mudança. Tanto é que você tem legislação rigorosíssima em relação às emissões, tem prazos, tem metas. E o Brasil, felizmente,
tem que ir copiando, porque a gente faz parte de convenções internacionais. Então, eu até lembro, assim, na época da escravidão, nós fomos um dos últimos países, devido a uma correlação de forças com lobbies muito atrasados do setor agrícola do século XIX, que dificultou muito a nossa libertação, terminar a escravidão, que era uma vergonha, era uma anticidadania. Então, isso entravou, inclusive, o desenvolvimento industrial do país. Nós estamos num momento similar em alguns setores, no nosso entendimento. A energia demorou muito para emergir os leilões da energia do vento e do sol. Felizmente, aconteceu um barateamento dos custos internacionais e o Brasil está maravilhosamente fazendo leilões excelentes de energia eólica e agora vai abrir leilões de energia solar. Que há anos, a gente que vem trabalhando junto, a energia com a questão do transporte, da mobilidade, a gente via que isso estava acontecendo na Alemanha há quantos anos, né? Então, as mudanças vão acontecer por conta até porque o mundo está muito difícil, se mexendo. O Obama tentou, nesses primeiros 4 anos, fazer uma grande revolução energética. Porque não é que não precise do petróleo, não é que não precise do etanol, é uma transição. Inclusive o petróleo, seguramente, vai ser muito utilizado, agregando muito mais valor na petroquímica e não ficar sendo queimado como combustível. O etanol, a revista Piauí fez um artigo interessantíssimo, era um conjunto de especialistas, há meses atrás, falou que é agrocombustível. Quer dizer, por que usar nossas melhores terras agricultáveis para fazer gasolina para o automóvel? Né? Então está errado isso. Então a questão energética, na correlação de força, os setores antigos, e quem é competente, quem é empresário, quem empreende, ele se requalifica e empreende e gera emprego e renda em setores novos. Isso aconteceu na informática, isso acontece em tudo. Então precisa, aí o papel importante da política pública, de abrir o caminho para empreendedores se reconverterem. É triste aqui na situação do Distrito Federal, a gente vê nossos empresários de ônibus, sabe? São pessoas que eu não sei como dormem de noite, porque todo mundo fica chateado com o modelo dos nossos ônibus. Tanto o que usa como o que não usa, porque quem não usa fica indignado de ver a maldade, né? Do que acontece com o povo. Agora, o Barreto fala, poxa, vai encarecer a passagem se você vier fazer a transição para mitigação e usar veículos menos poluentes. No primeiro momento, mas acontece que um ônibus elétrico, na verdade, do que a gente vem acompanhando com os especialistas, inclusive tem uma equipe de professores da UNB, da Engenharia Elétrica, que estão desenvolvendo um projeto, porque a questão do ônibus elétrico é a bateria, e a bateria está praticamente equacionada. Você já tem baterias com 300, indo agora para 500 quilômetros de autonomia. Isso é fantástico, já tem de 300 quilômetros, né? E você, a Inglaterra chegou experimentalmente em algumas cidades a estimular que você compre placa solar, coloque na sua residência com financiamento e você alimente a bateria do teu automóvel à noite, né? Os ônibus nas garagens também têm placas solares ou eólica. Então, quer dizer, a humanidade vai descobrindo os caminhos. Eu acho que o ponto são os princípios. Qual é o princípio? É a questão simplesinha da ética. O que eu não quero que doa em mim, não quero que doa no outro. Porque nós somos todos da mesma família. Então, o que acontece? Não é justo. A cidade, Brasília, está indo para o mesmo modelo de São Paulo. Vai ser muito caro reverter a situação dramática de São Paulo. A BBC fez uma reportagem essa semana mostrando que São Paulo está travada. Está travada e vai ser muito caro. Tinha já um projeto, nós comentamos no debate outro dia, do Saturnino Braga, nos anos 40, de aproveitar os rios que podem fazer um anel hidroviário de transporte que teria ajudado muito a circulação já em certa parte. O que é que o Prestes Maia venceu? A visão ambientalista do Saturnino, na época, e cobriu com cimento, com asfalto, os rios de São Paulo. Só ficou o Tietê
que virou canal de esgoto. Até tem um poema famoso do Mário de Andrade, falando que se espelhava a tristeza que ele via no rio, era um momento, falava, a minha tristeza hoje, porque seria um rio que podia ser lindo. Então é isso. Tem possibilidade. Nós, infelizmente, não temos rios aqui, mas podemos até ter um transporte aquaviário no lago, de repente, circular, que a França já... Olha, não é para falar, mas você está vendo os países europeus. Tem uma política pública de também utilizar os rios, porque eles estão buscando todos os modais possíveis para poder ajudar a questão da mitigação das emissões. E o rio é um transporte super limpo. Então, Paris, vocês podem olhar, o projeto se chama Vogueau, de vogar na água, e já tem 12 estações no Sena, 12 estações de metrô, chama metrô Bateau. Está integrado no cartão, aí vem o ponto crucial do transporte público. Integração das linhas e cartão do metrô que você usa, paga um dinheiro, sim, financiado, sim, o governo financia 40%, 50%, mas não vai para ter lucro de ninguém. O empresário que opera o metrô, o ônibus, ele ganha para operar, mas ele ganha um pagamento justo. Tem até uma expressão, é fair pay, pagamento justo, não é sujeito a lucro. Então nós temos que voltar na questão de princípios. O que está entravando, a base, é um modelo de operação baseado em superlucro, e aí não se eu quero operar um ônibus, quero ter muito lucro, e é justo eu como empresário, está tudo certo. Se você como político deixa eu ter superlucro, massacrar o povo, não tem tarifa integrada, e não tem integração das linhas, porque a integração vai forçar a ter a integração também da tarifa, e aí eu vou ter menos lucro. Então, o justo é eu como operadora ganhar um pagamento justo e vai se consertando a integração. Eu acho que não tem nenhum problema, eu acho que na verdade é uma questão até para a gente realmente refletir quando você cita vários exemplos europeus. De novo, a opção pelo modelo de desenvolvimento que fizemos, tá certo? Fizemos uma opção para o modelo americano, né, tanto de priorização do automóvel quanto do transporte de carga, rodoviário, ou seja, é uma opção que foi feita, né? A questão é até onde a gente quer seguir com ela. E, bom, como arquiteto urbanista também, não podia deixar de dizer que acho que a questão da Carta de Atenas, né, acho que a questão é o princípio da fragmentação da cidade. Esse é o grande problema, né? Quer dizer, não é nem a questão de que estamos ou não colocando, né? Então, mas não me dizer, a cidade está dividida em 4 funções, tem que ser atendida. Tá, eles não estavam dizendo como. É que, na verdade, aí o modelo modernista, né, norte-americano impôs um processo real de fragmentação da cidade, que a gente continua vivendo quando faz opções pela própria urbanização constante da cidade, né? Isso, revolução industrial, muda, né? E o hoje, né? Você continua tendo um processo de expulsão do centro da cidade, dos catadores, dos moradores de rua, né? A própria Brasília vem um pouco colocando nisso, quer dizer, aqueles todos que trabalharam têm que morar fora do plano piloto, né? Vai ser a Candangolândia, a Ceilândia, as cidades satélites, né? Ou seja, funcionalmente fragmenta do ponto de vista socioeconômico, né? Bom, então agora a gente vai entrar numa outra parte, antes do terceiro bloco aqui. Quer dizer, o terceiro bloco a gente espera, né, de fato, né, fazer aqui um processo mais participativo com todos vocês que estão aqui conosco, né, ávidos por falar. Então, a proposta, né, é a gente começar a exercitar aqui um pouquinho da nossa mobilidade, né? Então, a gente vai fazer um processo de um cochicho aqui por uns 10 minutos. Então, o convite é para que aqueles que estão até mais separados se unam. Eu fiz aqui uma conta, a gente pode fazer uns 5 grupos de umas 8 pessoas ou tal, porque a grande questão é a seguinte, né? Então, estamos aqui juntos com o coletivo do Dia Mundial Sem Carro, né, que é um movimento que está acontecendo em várias cidades, em vários países. Então, dia 22, o convite é, de fato, não utilizarmos o deslocamento por automóvel, né, e é um movimento que vem crescendo, né, paulatinamente, principalmente no Brasil.
Então, o coletivo do Dia Mundial Sem Carro, né, este ano tem uma série de atividades que estão acontecendo, uma é esta, outras eu vou falar antes de terminados. Mas a grande pergunta que fica é, bom, como que a gente pode então pensar, já que estamos num processo, né, em construirmos desde já algo que no ano que vem, 2013, na semana então do Dia Mundial Sem Carro, a gente chega aqui para uma roda de conversa um pouco mais avançada do ponto de vista das conquistas, né? Que a gente possa até ter mais referências nas cidades brasileiras e, por que não, na própria Brasília, né? Da nossa Brasília também trazer já algumas, né? Vamos colocar dezenas aí, né? De referências de que é possível, sim, você ter mobilidade urbana e indo na direção de serem políticas que trabalhem uma cidade mais inclusiva, né, com planejamento que vá ao encontro da democracia e da sustentabilidade. Então, inclusive, até me pediram aqui para uma atitude muito, né, interessante do próprio coletivo do Dia Mundial Sem Carro foi estabelecer essa multa cidadã, né? Então, um convite para que cada cidadão tenha lá seu talãozinho de multa cidadã, um lembrete para mudar de atitude, onde você pode estar andando por aí, passeando por aí, encontrando um carro que está ou estacionado em uma vaga reservada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e ele não tem essa necessidade, ou estacionar em frente a uma rampa de acesso, ou estacionar sobre o passeio, ou outras atitudes que você vai perceber e você, como cidadão, pode deixar ali, gentilmente, no para-brisa, um convite, né, que aquele motorista tenha mais consciência da próxima vez que estacionar seu carro, né? Da próxima vez, faça diferente, faça uma cidade melhor para a gente, né, do Coletivo Mundial Sem Carro do Distrito Federal. Então, iniciativas como essas demonstram o seguinte: uma das questões é a política pública do ponto de vista macro, nacional, e que nós já percebemos aqui que também tem uma caminhada aí para que de fato seja integrada, né? Que a gente possa não só ter os modais, mas principalmente as políticas que vão orientar o Brasil, né, nas próximas décadas a ser ou não uma referência de cidades sustentáveis, cidades melhores para se viver. Política macro, né? Mas tem também a política do Distrito Federal, né? A nossa relação enquanto cidadãos com a política hoje local, né, do atual governo, naquilo que se refere às nossas visões de direitos e deveres. E também tem as nossas atitudes, né? Acho que aqui também foi colocado, quer dizer, não é só também a relação da política pública, mas qual é a minha atitude e, a partir da coerência com a minha atitude, né, a condição de, inclusive como cidadão, consumidor, também ser um sujeito ativo na mudança, que aí a gente vai esbarrar nas próprias questões de mercados, como a gente até já citou aqui, né? Que Brasília foi pensada de um jeito e o mercado né, o modo de produção e consumo se orientou já para outro, né? Então, nosso convite em primeiro lugar, vamos ficar em pé. Vamos lá, né, gente? Fica aqui. Né? Então, olha só, são 9h25 aqui no meu relógio aqui. Então, assim, realmente um bochicho de 7 minutinhos, né, não mais do que isso. Com a grande questão é a seguinte, porque é a rodada final, né? O que podemos realmente começar a fazer agora e que fará diferença nas discussões que estaremos certamente envolvidos na Semana da Mobilidade de 2013. Né? Então, a pergunta para nós próprios buscarmos resolver e a resposta será desse coletivo. Então, cada grupo aí depois até diz aí nesses 5 minutos de cochicho quem vai poder falar para esse microfone circular para além desse palco. Tá bom? Vamos lá, são 5, 7 minutinhos, a gente fecha e aí mais 10 minutinhos a gente encerra aqui. Não é para ir embora não, gente, porque a gente tem que fazer aqui diferente, né? Roda de conversa tem que avançar aí. Então vamos lá? Então vamos lá. A pergunta é: o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, o que identificamos que seja possível fazer já, para que na semana de 2013, essa semana, né,
da mobilidade, do Dia Mundial Sem Carro, nós já tenhamos feito alguma diferença, ou seja, alguma diferença já tenha acontecido no Distrito Federal, em Brasília. O que vamos fazer já? Ele está querendo sugerir, tá bom, vale umas dicas. Mas não, peraí, mas você vai falar no final. Não, ele vai influenciar. Vamos lá, gente, conversando. Vou contar o tempo, tá valendo. Os grupos aí de 6, 7, 8 pessoas.